tumba maldita. O corvo, negro como a noite sem estrelas, pousava imóvel na borda de uma lápide corroída pelo tempo. Seus olhos, duas contas de ébano reluzente, fitavam a escuridão daquela noite de lua cheia com uma intensidade perturbadora. O silêncio que emanava da criatura era mais aterrador que qualquer grasnido. Era como se a própria morte tivesse encontrado sua forma alada. Dois vultos se aproximavam sorrateiramente, suas sombras distorcidas dançando macabramente sob a luz espectral da lua. Eram os intrusos, homens cujas almas já haviam sido manchadas por incontáveis profanações. Suas mãos, calejadas e sujas, tremiam ligeiramente enquanto avançavam em direção à sepultura vigiada pela ave sinistra. O vento uivava como almas atormentadas, carregando consigo um frio que não era deste mundo, penetrando até a medula dos ossos dos ladrões. As árvores centenárias do cemitério pareciam se contorcer, seus galhos retorcidos como dedos esqueléticos tentando agarrar os intrusos. Alan e Richard trocaram olhares hesitantes, um calafrio percorrendo suas espinhas. Havia algo diferente naquela noite, algo que fazia seus instintos gritarem para que fugissem. O corvo, imóvel como uma estátua de obsidiana, parecia observá-los com uma inteligência maligna. Seria o mesmo que os vira em incursões anteriores, ou um arauto de algo muito mais sinistro? A ganância, no entanto, falou mais alto que o medo. 7 libras esterlinas e 20 shillings por um corpo fresco era uma tentação irresistível para suas almas já condenadas. O brilho do ouro ofuscava o terror da forca, e o desejo por riqueza abafava os sussurros de advertência que ecoavam em suas mentes. Na Edimburgo do século XIX, a profanação de túmulos era um crime que levava homens à morte, mas para Alan e Richard, a promessa de riqueza superava o medo da punição terrena. O que eles não sabiam era que, naquela noite, enfrentariam um castigo muito além de sua compreensão mortal. O falecido cuja tumba eles pretendiam violar não era um homem comum. Os rumores sobre ele eram sussurrados apenas nas tabernas mais sombrias, em vozes trêmulas e olhares furtivos. Diziam que sua pele era mais pálida que o mármore de sua lápide, que seus olhos jamais haviam contemplado a luz do sol. Alguns juravam que ele não era humano, mas algo muito mais antigo e terrível. Alan, o mais forte dos dois, empunhou sua ferramenta com mãos trêmulas. O metal frio rangeu contra o mármore da lápide, ecoando como um grito de advertência pelo cemitério silencioso. A pedra cedeu com um gemido agonizante, revelando uma fenda que se alargava como uma boca faminta. Enquanto Alan descia para as entranhas da terra, Richard montava a guarda, seus olhos arregalados varrendo as sombras em busca de ameaças. A chuva, até então uma névoa fina, intensificou-se subitamente. Um relâmpago cortou o céu como uma lâmina ardente, seguido por um trovão que parecia vir das profundezas do inferno. Foi então que Richard ouviu um som que gelou seu sangue e fez seu coração quase parar. Não eram os ruídos familiares de um corpo removido de seu descanso eterno. Era algo muito, muito pior. Ele se aproximou da abertura da tumba, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o lampião. A luz vacilante revelou uma cena de puro horror. Alan não lutava contra a tampa do caixão, mas contra algo que não deveria existir neste mundo. Os gritos de agonia de Alan ecoaram pela noite, abafados apenas pelo rugido da tempestade. Richard, paralisado pelo terror, viu seu amigo ser dilacerado por garras que pareciam feitas de sombras solidificadas. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrador que os gritos. Alan? A voz de Richard era apenas um sussurro trêmulo, engolido pela escuridão voraz da tumba. Outro relâmpago iluminou a cena e Richard vislumbrou o horror indescritível que emergia das profundezas. Não era Alan, nem qualquer coisa que já tivesse sido humana. Era uma abominação, uma fusão grotesca de carne putrefata e sombras viventes, com olhos que brilhavam com uma fome ancestral. Richard tentou correr, mas seus membros pareciam feitos de chumbo. O cheiro de decomposição e algo ainda mais nauseante, o odor da própria morte, invadiu suas narinas. Dedos gélidos, mais frios que o gelo polar, agarraram seus tornozelos com uma força sobrenatural.
Ele foi arrastado para dentro da tumba, suas unhas deixando sulcos desesperados na terra úmida. O lampião rolou, iluminando brevemente o rosto desfigurado de Alan, seus olhos vidrados refletindo um terror eterno. A criatura se ergueu sobre Richard, uma massa disforme de escuridão e putrefação. Seu hálito era o próprio miasma da morte, fazendo Richard engasgar e sufocar. Os dedos da abominação, afiados como navalhas, envolveram seu pescoço. O último som que Richard ouviu foi o estalar de seus próprios ossos. Seu corpo sem vida caiu ao lado de Alan, duas oferendas para o horror que haviam libertado. A coisa que um dia fora um homem arrastou-se para fora da cova, erguendo-se sob o luar como uma aberração da natureza. Seu rosto, uma máscara de morte e sofrimento eterno, exibia presas afiadas reluzirem com saliva negra. Os olhos, poços de escuridão infinita, varreram o cemitério em busca de mais presas, quando a criatura desapareceu na noite, deixando para trás apenas o eco de passos inumanos. O corvo finalmente se moveu. Planando silenciosamente, desceu até a tumba profanada. Lá embaixo, 2 cadáveres frescos aguardavam, suas almas já perdidas para algo muito pior que a morte. Sem pressa, o corvo começou seu festim macabro, seus olhos brilhando com uma inteligência maligna enquanto arrancava a carne dos que ousaram perturbar o sono eterno. E assim, o ciclo de horror se renovava, aguardando os próximos tolos que a ganância guiaria até a tumba maldita.